Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais uma edição do PrefCast, que é o podcast da Prefeitura de São José do Rio Preto. Aqui o cidadão fica sabendo de tudo que acontece na nossa cidade, né? Muitas vezes trazida a informação pelos próprios secretários, que é o caso de hoje aqui. A gente tem o prazer de receber Adilson Vedroni, que é secretário de Administração. Tudo bem, secretário? Seja bem-vindo aqui ao PrefCast. Boa tarde, Dácio. O prazer é meu, eu estou à disposição para falar um pouco da Secretaria Municipal de Administração. Secretário, vamos começar com um assunto polêmico. Existe um debate recorrente em todo o país sobre o funcionalismo público, principalmente em relação à quantidade de servidores. De um lado, existe a percepção de que faltam profissionais em áreas como saúde, como educação, e por outro lado, dizem algumas pessoas que existe um inchaço no quadro de funcionários. E o que normalmente também se diz que pode gerar um gasto excessivo aos cofres do poder público, né? Como é que você avalia essa questão aqui em Rio Preto? Está sobrando, está faltando servidor, está na medida exata? Como é que está essa situação aqui na nossa cidade? Bom, Dácio, se você me permite, eu gostaria primeiro antes de responder a sua pergunta, de registrar ou esclarecer qual é a atribuição da Secretaria Municipal de Administração, isso em linhas gerais, né? A Secretaria Municipal de Administração, claro, ela é a gestora do pessoal da Prefeitura, mas ela também administra todos os cemitérios municipais, São João Batista, Ercília, Schmidt, Talhado. A Secretaria Municipal de Administração é responsável pela garagem central, pela manutenção da frota, né? Pelo almoxerifado central, pelo Departamento de Patrimônio Mobiliário da Prefeitura e também está vinculado à Secretaria de Administração o Departamento de Compras e Contratações Públicas. Então, quando a gente fala de Secretaria de Administração, a gente pensa nessa questão do funcionalismo, né? Porque também é lá que é feita a folha de pagamento, que tem o departamento pessoal, que tem recursos humanos, enfim. Cabe realmente à Secretaria Municipal a gestão do pessoal da Prefeitura. Só que essa é uma dentre tantas outras né? atribuições. Então, veja, hoje nós temos aqui na Prefeitura de Rio Preto 6.210 servidores de carreira. A Prefeitura é a maior empregadora de Rio Preto. Nós não estamos falando nisso incluindo nisso servidores terceirizados ou conveniados. São só os de forma direta. De forma direta, pertencente ao quadro da Prefeitura. Veja, se você fizer uma relação servidor-habitante, Rio Preto é uma que tem um dos menores índices do Brasil. Só para você ter uma ideia, nós fizemos uma comparação. Rio Preto, em relação à população, 439 habitantes, nós temos 1,26% de servidor público. Ribeirão Preto tem 1,45% em relação à população. Jundiaí, 1,74%. E Sorocaba, 1,75%. Então, o que eu posso dizer? Nós temos um quadro não excessivo, como muita gente pode pensar. Eu entendo que o quadro da Prefeitura, pelo serviço que ela presta, pelo tamanho da cidade, pela quantidade de habitantes, é um quadro enxuto. Adequado às necessidades. Agora, obviamente que em algumas áreas a gente precisa diminuir o número de terceirizados e incrementar o número de servidores de carreira, especialmente na área da saúde. Então, sendo bastante franco com você e com os ouvintes, na área da saúde, a meu ver, nós precisamos realmente incrementar o número de servidores de carreira, de modo que eles possam ser atraídos para o serviço público e mantidos no quadro do serviço público. Porque nós temos uma rotatividade muito grande em relação a médicos, servidores profissionais de saúde no quadro da Prefeitura. Mas não é excessivo, Se você compara, como eu demonstrei aí,
em relação a outras cidades. E também, vou dizer, não precisa ser ampliado tanto mais, porque muitas das atividades que nós desenvolvemos dentro da lei, obviamente, são feitas de maneira terceirizada, especialmente aquelas atividades que não são atividades fins do Estado. Secretário, você falou sobre a necessidade de profissionais na saúde. Existe uma demanda muito grande também, que inclusive já foi anunciada a abertura de concurso público na área da segurança para a Guarda Civil Municipal. Existe a previsão de realizar, além desse concurso, outros concursos também? Sim, na verdade nós estamos com um concurso em andamento para preencher diversos cargos de professor, PEB1, procurador, agentes administrativos, assistentes sociais, diretor de escola, coordenador, já está em andamento. Concurso este que está sendo realizado pela VUNESP. E agora, mais recentemente, o prefeito encaminhou um projeto de lei à Câmara, criando mais 100 cargos públicos para guardas municipais. Então, nós estamos, da Secretaria de Administração, através do Departamento de Recursos Humanos, selecionando uma instituição, provavelmente será a VUNESP, para realizar esse concurso. Mas é bom registrar que estas nomeações, até porque para concluir esse concurso, que tem uma etapa prática, leva um certo tempo, essas nomeações deverão ocorrer somente em 2025, quando então esses servidores passarão a integrar o quadro da Prefeitura. Agora, existe um debate, especialmente com a educação e saúde, da criação de novos cargos, especialmente de médicos, né? Nós estamos pensando em criar uma figura também de um assistente da saúde vinculado só à saúde, que dependerá de concurso público. E se isso for aprovado, for possível, né, dentro da responsabilidade fiscal, dentro das possibilidades orçamentárias e financeiras, serão criados novos cargos e realizados novos concursos, sim. Isso não quer dizer necessariamente que isso possa gerar um inchaço na máquina pública, porque também existem funcionários que se aposentam, funcionários que saem, né, que pedem para sair. Então, existe também uma rotatividade também que faz com que essa reposição seja necessária também, né? Exatamente. Isso não quer dizer que você está aumentando a despesa, porque há uma reposição. Muitas vezes o quadro ele é dinâmico da Prefeitura, justamente por isso que você falou. Nós temos casos de aposentadoria, de morte, de demissão, de pedido de exoneração, então é rotativo. Só para dar um exemplo, hoje a gente tem menos servidores do que tinha o mês passado, menos servidores do que o mês anterior, porque saiu muita gente e nós não estamos conseguindo repor. Então o concurso público também tem essa finalidade, repor cargos e empregos que ficaram vagos. Secretário, a gente está falando de quantidade, vamos falar um pouquinho de qualidade. Qual que é o perfil do servidor municipal aqui na nossa cidade? Bom, eu disse a você, nós temos 6.210 servidores, é a maior empregadora de Rio Preto. O nosso perfil hoje é feminino, posso dizer assim. Nós temos 75% dos nossos servidores é composto de mulheres. E 75%, 80% dessas pessoas estão na educação, né? Esse é o perfil. E nós temos também uma característica de uma permanência longa no serviço público, porque o serviço público já foi mais atraente, é preciso registrar isso. Hoje não é tão atraente porque o perfil da juventude que vem aí não é mais de atividade repetitiva, dentro de certo horário, carga horária fechada, salário fechado, né? Os jovens são movidos mais a desafio. Mas ainda existe uma atratividade no serviço público, né? A gente, veja, no caso da Prefeitura de Rio Preto, nós nunca atrasamos salário. Olha que eu tenho 37 anos de prefeitura. Não lembro nunca de um mês de ter atrasado a prefeitura. Nós temos hoje uma folha de pagamento bruta
de 64 milhões mês, líquida 46 milhões mês. É uma média salarial razoável, porque nós temos um quadro composto de servidores de nível básico, que é do ensino infantil, outro do ensino médio e um ensino superior. Só para você ter uma ideia, 60%, cerca de 60% dos nossos servidores possuem nível superior. 25% possuem o nível médio completo. E temos até doutores e mestres no quadro. Mas é preciso registrar, Eudácio, que hoje o sistema de concurso público ele precisa ser alterado. Né? A gente tem ouvido falar muito em reforma administrativa por parte do governo federal, mas o modelo atual de concurso público não atrai e nem atende às necessidades que a comunidade espera e deseja do poder público. Esse modelo de decoreba privilegia os mais abastados, em detrimento daqueles que precisam trabalhar o dia inteiro, estudar à noite e final de semana. Não é? E não seleciona com o perfil e a capacidade técnica que o poder público precisa para ter a solução, a efetividade das ações. Então, essa é uma coisa importante registrar, porque a administração pública existe para prestar serviço de qualidade, com modicidade, eficiência à comunidade, não é isso? E buscar resultados dentro dos programas de cada governo, que cada governo estabelece. E nessa linha de raciocínio, toda a ação governamental, quem quer que seja o governante que está ocupando o mandato, depende da ação de cada servidor público. Porque eu costumo dizer, quando eu falo com os servidores públicos, cada um é um elo de uma corrente, ele tem uma importância. Muitas vezes ele pode se sentir, mas ninguém olha para mim, mas o que ele faz é importante, porque ele não trabalha para o Adilson Vedrone, ele não trabalha para o Edinho Araújo, ele trabalha para o cidadão repretense. E todo governo, toda ação governamental, quem realiza é o servidor público. Então ele tem um papel fundamental para a comunidade. Por isso que nós carecemos de servidores comprometidos com a causa pública e não com causas partidárias. Secretário, aproveitando até um ponto importante que você levantou, de que a carreira de funcionário público já não é tão atrativa como era antigamente, né? A gente sabe que é um serviço que as pessoas normalmente ficam bastante tempo, na maior parte das vezes até aposentadoria. Aqui em Rio Preto existe, até pensando nessa questão de ser uma carreira atrativa, existe uma evolução de carreira? Como é que você acredita que isso pode ser melhorado para que a gente volte a ter essa atratividade na carreira pública que existia antigamente? Pois bem, eu quero te dizer o seguinte, é uma falácia dizer que não tem carreira. Nós temos carreira. Para todos os cargos da prefeitura tem carreira. Pode não ser a carreira ideal. Podemos melhorar, aperfeiçoar, não tenha dúvida. Eu até acho que nós precisamos fazer alguma coisa em termos de carreira e atrelar isso à avaliação de desempenho. Mas hoje na prefeitura, nós temos carreira que tem o salário base. A cada 2 anos tem uma progressão funcional horizontal, a cada 2 anos tem um aumento, então são compostos de referências, tem referência aqui, o servidor tem um aumento. Não esse aumento de reajuste anual, aumento mesmo de crescimento na carreira. Uma mudança de faixa salarial. Nós temos a família dos ênios, que é anuênio, que é quinquênio, que a cada 5 anos o servidor tem 5% a mais no seu salário. Nós temos a sexta parte, que aos 20 anos de serviço acrescenta uma sexta parte aos vencimentos do servidor. Em algumas carreiras, por exemplo, do magistério, nós temos o adicional de magistérios, nós temos a progressão por via acadêmica. No caso de procurador, nós temos honorários de sucumbência, nós temos adicional de exclusividade. Então, existe carreiras, sim. Não quer dizer que não possa ser melhorada, aperfeiçoada, especialmente, Eudácio, levar em consideração
com critérios objetivos, obviamente, é a avaliação de desempenho. A progressão automática por tempo de serviço não melhora em nada o serviço público. E você iguala os desiguais. Então, o ideal é a gente estabelecer para cada carreira uma avaliação de desempenho, de modo que o servidor percorra uma trilha por merecimento. Que é um caminho muito usado no setor privado e que dá muito certo, né? Dá muito certo, exatamente, né? E tem uma coisa também, que é a questão da estabilidade no serviço público, né? Que leva, de certa forma, a uma acomodação do servidor público depois que ele passa pelo período de estabilidade. Eu sou defensor da estabilidade. Eu acho que a estabilidade é uma segurança que o servidor público tem para não se submeter a certas circunstâncias políticas do momento. Mas a estabilidade também não pode ser um fator de acomodação. Falando nessa questão da estabilidade, secretário, que é muito importante, existem alguns mecanismos de responsabilização, de controle. Tem gente que chega a ser exonerada do cargo por conta de uma má conduta ou de não desempenho a contento da sua função. Como é que funciona isso? Tem sim. A administração ela tem mecanismos de controle, mecanismos até eficazes, né? Mas na questão da estabilidade, você só pode dispensar um servidor, demitir um servidor, depois de um regular processo administrativo disciplinar, onde você assegura o contraditório, a ampla defesa e tal. Mas acho que nós deveríamos avançar nessa linha. Olha, estabilidade é uma garantia do servidor, mas condicionar a manutenção no serviço público ao desempenho do servidor. Se em 3 avaliações, 2 forem negativas, vamos imaginar, 3 avaliações anuais, em 2 for negativa, ele poderia ser dispensado. Esse é o motivo que não tem na lei até hoje. A insuficiência de desempenho, raramente você dispensa ou demite um servidor por insuficiência de desempenho. Mas, nesse período que nós estamos na administração, utilizando esse mecanismo de controle, de gestão de pessoas, nós instauramos 437 processos administrativos disciplinares. Nós demitimos 36 servidores, suspendemos 142 servidores, advertimos 69 servidores e fizemos termos de ajustamento de conduta com 12 servidores. Então, é um retalho de que a administração está de olho, sim, naquele servidor que não corresponde com as expectativas. Claro que a punição não é a primeira medida. A primeira medida é fazer uma adequação, fazer um enquadramento do servidor, para depois, se ele persistir nessa conduta incompatível, aí sim instaurar um processo administrativo disciplinar que pode culminar numa advertência, pode culminar numa suspensão, mas também pode culminar numa demissão. Secretário, há poucos instantes atrás, no bate-papo aqui, a gente chegou a falar sobre reforma administrativa, né, que é um tema de grande repercussão nacional. Existe aqui no cenário local, atualmente, alguma proposta de reforma administrativa? A gente sabe que no cenário nacional existem algumas propostas mais leves, outras mais radicais. Qual que é a sua visão sobre o tema? E como é que isso pode impactar aqui no funcionalismo municipal? Veja, eu entendo que é necessária uma reforma administrativa. Sabe? Se vier do âmbito federal para estadual e municipal, é mais fácil de você aplicar, porque a gente não pode ser ingênuo e ignorar o excesso de corporativismo de servidor. Então, qualquer movimento que você faça para quebrar uma cultura arraigada, para quebrar uns paradigmas, se você tem resistência. E essa resistência no âmbito municipal, ela é maior, porque todo mundo sabe onde o prefeito está, onde o prefeito mora, onde ele vai, todos conhecem os vereadores, há uma resistência em relação a isso. Mas eu entendo que é necessária. Se vier de federal de cima para baixo, do âmbito constitucional, melhor. Aqui no âmbito de Rio Preto, só para você ter ideia, o nosso estatuto, ele é de 1990. Já tem mais de 30 anos e está todo retalhado, com a manutenção de benefícios esdrúxulos que precisariam ser mudados.
Mas uma reforma administrativa, a meu ver, passa primeiro por essa questão do concurso que eu já falei. Acho que devemos instituir novas formas de selecionar aquele que vai trabalhar no serviço público. Acho que a lei deveria permitir, em algumas situações, a contratação direta, dependendo da especialização das pessoas para aquilo que a prefeitura precisa, que o poder público precisa, por um determinado tempo, considerando as habilidades pessoais e a capacidade técnica, não é? Agora, essa questão do concurso o município não tem legitimidade para legislar sobre isso. Teria que haver uma alteração constitucional. Depois, hoje não se admite mais, a sociedade não compreende mais a progressão automática por tempo de serviço. Independente de você ser eficiente ou não, você progredir na carreira. Você teria que ser avaliado e progredir por mérito. Essa é uma matéria que pode ser regrada numa eventual alteração do nosso estatuto. A avaliação de desempenho também. Acho que nós temos que instituir a avaliação de desempenho em todas as carreiras, com critérios objetivos, de modo que você possa diferenciar o joio do trigo, né? Ou, vamos usar essa expressão, mas aquele servidor comprometido, que investe nele, que produz, que é eficiente, daquele acomodado. Hoje em dia, esse tipo de avaliação ela é feita com o funcionário público só no tempo de estágio probatório, né? Para que ele possa ser realmente efetivado, ele passa por uma avaliação. Exatamente. No estágio probatório, a chefia imediata, nesses 36 meses, são 3 anos, né? Faz 2 avaliações. Uma no 16º mês e a outra no 32º mês. Se esta avaliação for insatisfatória, ele será exonerado do cargo. Mas depois daí não tem um acompanhamento efetivo da atuação do servidor. Outra situação que eu acho que precisa mudar nesta reforma administrativa é a questão de ficar muito adstrito, especialmente os órgãos de controle, Tribunal de Contas, controle interno, comissão disso, conselho daquilo, Câmara de Vereadores, Ministério Público, só em cima dos aspectos formais. Então a gente perde muito tempo examinando os aspectos formais, não que seja relevante as formalidades legais, mas eu acho que a avaliação deveria ser feita em cima da efetividade da ação governamental, em cima da efetividade da ação do servidor, o que aquilo resultou de bom para a comunidade. Então existe uma série de organismos de controle que fica em cima de formalidades. Não cumpriu formalidade aqui, sem efetivamente aferir se aquela ação surtiu um efeito bom para o nosso cliente, o cliente da administração, que é o cidadão. Acho que isso precisa passar numa reforma administrativa. E uma outra coisa que eu acho, assim, hoje está, a meu ver, com todo respeito a quem pensa diferente, nós estamos com um funcionalismo, um corporativo no funcionalismo exacerbado. A começar do judiciário, do Ministério Público. Quem está bem articulado, tem certa força, leva vantagem para aqueles que não têm articulação, que estão lá embaixo na pirâmide e não levam vantagem. Acho que deveria haver algum mecanismo que não coibisse, mas diminuísse esse espírito de corpo exacerbado dentro do funcionalismo público. Secretário, a gente falou bastante da parte administrativa no que tange ao funcionário público, falamos de reforma administrativa. Gostaria de falar um pouquinho sobre as outras atribuições da sua pasta, inclusive uma que eu queria citar que eu achei muito bacana. Recentemente nós tivemos aí o Dia de Finados e uma novidade foi implementada pela sua secretaria para as pessoas que vão aos cemitérios, que foi bastante importante, né? Sim, essa foi uma ação nossa, claro, em parceria com a Empro, simples e que surtiu um efeito bastante elogiável. A geolocalização dos túmulos dentro dos cemitérios municipais. Né? Você pode baixar um app e encontrar com muita facilidade a localização da pessoa falecida dentro do cemitério, dos 4 cemitérios municipais, Talhado, Chimite, Ercília e São João Batista.
Foi uma iniciativa que nós tivemos, o Darcio, que facilitou a vida do cidadão. Só temos recebido elogios em relação a esta ação. E para você ter uma ideia, em 5 dias de uso do aplicativo, mais de 3.500 acessos nós tivemos. Todos funcionando, não é aquele aplicativo que você entra e na hora H não funciona. Pode até acontecer, mas graças a Deus não aconteceu. Mas dentre as atribuições também da administração, nós instituímos o programa de relotação de servidores, esses cargos que podem ser atuados, exercidos em qualquer secretaria, com critério objetivo, que é o programa de relotação de servidores agentes administrativos, né? Que é o tal de PRAA, que nós fizemos isso. Fazemos também agora, ontem, o leilão dos bens inservíveis. Estimávamos em receber 250 mil, apuramos mais de 750 mil reais, que não é só o aspecto econômico, mas você também se livra de bens que não te servem mais para poder ser substituído por outros, né? Além disso, nós também temos a incumbência, Darcio, de capacitar os servidores, em parceria com a Escola de Gestão, fazer a capacitação dos servidores, especialmente agora, em relação ao advento da nova lei de licitações. Esta também é uma atribuição da administração. Já fizemos 2 cursos, 3 cursos, na verdade, um presencial, um semipresencial e 2 online, e agora estamos novamente, neste mês, capacitando mais 154 servidores em relação à nova lei de licitações, que deve entrar em vigor a partir de 31 de dezembro, caso não haja prorrogação, né? Porque a gente não sabe. Uma outra ação importante, Cássio, da administração em relação aos servidores é o que a gente chama de SOL, que é o servidor online, você deve conhecer. Sim. Nenhum servidor precisa sair do seu local de trabalho para fazer qualquer solicitação de férias, de falta abonada, de licença médica. Então, antigamente você iria no prédio da prefeitura, tinha lá no 3º andar filas para ser atendidos de servidores, deixando a UBS, a UPA, uma escola sem servidor. Então, essa também foi uma medida importante. E agora estamos trabalhando um projeto, em parceria com diversas secretarias, mas especialmente a Secretaria da Fazenda, que é o Rio Preto Sem Papel. Nós temos esse sonho de um dia, não muito distante, não termos mais papel físico na estrutura organizacional da prefeitura. Inclusive o secretário da Fazenda já veio aqui e já falou dessa vontade que ele tem também. Que ótimo, ótimo. Então, essas são algumas ações que a gente desenvolve lá, né, na administração. E sempre em parceria, porque o governo é uno, né? O governo não é o governo da administração, da Fazenda, do jurídico, é o governo, hoje, do governo Edinho Araújo. Secretário, para a gente fechar esse bate-papo, a gente vai falar sobre gestão de compras e contratos, que também está na alçada da sua secretaria. Como o Rio Preto gerencia a transparência em relação ao uso desses recursos e o que é possível fazer quando há algum problema no produto ou no serviço contratado? Veja, a diretoria de compras e contratos, ela está subordinada ou vinculada à Secretaria de Administração mesmo. Mas a licitação, ela é composta de 3 fases. Então, você tem a fase preparatória, que cada secretaria faz seu estudo técnico preliminar, justifica a opção que escolheu e depois faz o termo de referência. E aí, a administração, por meio da diretoria de compras e contratos, dispara a licitação e chega até o contrato, e depois nós temos uma fase de execução e fiscalização do contrato. Hoje, essa situação ela é desmembrada. Cada secretaria, quando chega na fase de contrato, ela é responsável pela gestão do contrato. O secretário é o ordenador de despesa e tem um servidor ou mais servidores que são os gestores do contrato. E são esses gestores que avaliam a qualidade dos serviços prestados, a regularidade da empresa contratada e a qualidade do produto entregue. O que eu posso te dizer é o seguinte: em termos do edital, que é essa fase externa da licitação, nós exigimos o máximo que a lei permite.
nós somos bastante rigorosos em relação a isso, seja em termos de qualificação técnica, em regularidade fiscal, em desempenho anterior, não é? Mas a lei, infelizmente, ela ainda não nos dá a garantia suficiente para que não tenhamos problema. Mas a gente tem penalizado, se você pegar o Diário Oficial do município, nós temos notificado, penalizado, entregue, devolvido produto, aplicado multa e até penas de rescindido contrato com aplicação de pena de impedimento de contratar com a administração pública por até 3 anos e até pena de inidoneidade. Então, há um certo rigor. Nós melhoramos muito nesse sentido, na fiscalização dos contratos. A gestão, ela é eficiente. Tanto é eficiente que aparecem esses problemas que às vezes surgem aí, olha, não pagou férias, não pagou 13º, mas aparece porque a prefeitura está sendo rigorosa no controle. Hoje nós temos, só para você ter uma ideia, 26 empresas que prestam serviços terceirizados para nós, com cerca de mais ou menos, porque a gente não contrata pessoas, a gente contrata postos de serviço, com mais ou menos 5.400 pessoas. Então, problemas nós já tivemos, estamos tendo e certamente teremos. O importante é saber gerenciar para proteger especialmente o trabalhador. E o erário, não ter prejuízo para o erário municipal. E, consequentemente, o serviço que é prestado à população. Exatamente. Muitas dessas ações que a gente toma com aplicação de multa, até de rescisão contratual, é por ineficiência na prestação de serviço ou por má qualidade nos produtos fornecidos. Muito bem, hoje o Prefcast conversou com Adilson Vedroni, que é secretário de administração. Secretário, foi muito bacana o nosso bate-papo, conhecer um pouco mais de todas as atribuições, ou pelo menos algumas das atribuições da sua pasta, da sua secretaria. Eu acredito que o público tenha gostado e tenha conhecido um pouco mais sobre o trabalho da Secretaria de Administração. Foi um prazer recebê-lo aqui, seja sempre bem-vindo no Prefcast. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigado. Muito obrigado a você também que esteve conosco até agora. Olha, eu vou dar aquele lembrete de sempre, né? Se você tá com a gente até agora, então faz o seguinte, sabe o botãozinho de gostei aí, o joinha? Não esquece de clicar, dá um joinha, dá um gostei, para que o YouTube entenda que o nosso Prefcast deva ser cada vez mais recomendado a outras pessoas que querem saber o que acontece aqui na cidade de Rio Preto, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu like. A gente se fala na próxima edição do Prefcast. Até lá.